E aí galera, tudo bem? Mais um dia do nosso devocional. O nosso devocional Uma Vida com Propósito. Ontem eu não fiz o vídeo, do devocional, senti muito de Deus de gravar um vídeo mais falado, né? Mas vamos continuar o nosso vídeo. E eu já começo com um conselho. Gente, comecem o seu dia com um compromisso. Eu acho que a primeira coisa que eu deveria fazer hoje no meu dia era levantar e gravar um vídeo, mas eu não fiz isso e isso quebrou comigo, porque quando eu fui ler o livro mais tarde, quando eu fui estar com preguiça e ainda estou com muita preguiça de gravar esse vídeo. Mas é um compromisso que a gente tem que ter, algo que a gente tem que fazer, então a gente tem que fazer todo dia, todo santo dia, gravar aquele vídeo para você entregar um melhor resultado. Não primeiramente para as pessoas, mas para você mesmo. Você decidiu assumir esse compromisso, então você vai honrar esse compromisso. Então, vamos lá ao nosso compromisso. Devocional Uma Vida com Propósito, capa dura, bonitinho. Dia 32, usando o que Deus deu a você. Então, depois do dia de hoje, a gente só tem mais 10 dias nesse devocional. Então, o dia usando o que Deus deu para você. Então, desde que estejamos ligados a outras partes, constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Romanos 12, 5. Um provérbio dinamarquês. O que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Isso é um provérbio dinamarquês. O Senhor quer que você se preocupe, o Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, lhe concedeu talentos. Vou repetir a frase aqui para ficar mais legal para você entender. O Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que Ele já lhe concedeu. É interessante que a gente tem que, quando a gente olha para esse capítulo, está falando naquilo que Deus deu para você. Então você tem que usar aquilo que Deus deu para você. Não tenta fazer outra coisa que você não tem habilidade. Por exemplo, se eu não sou bom em cantar, para que eu vou cantar? Para que eu vou treinar a cantar? Rogério, mas não quer dizer que eu não posso testar. Você pode testar, mas você vai descobrir em que você é bom, que é justamente o que esse capítulo vai falar. Gente, eu não vou demorar muito nesse capítulo, tem algumas frases que eu vou aproveitar logo aqui, vou logo lançar aqui, que é justamente para a gente não perder muito tempo conversando, porque isso aqui, como eu falei, nossos devocionais, primeiramente é para eu treinar meus vídeos, e segundo, para entregar a vocês um pontapé inicial, hoje, o dia 32, para que você seja animado para começar, fazer a mesma coisa que eu. Poxa, esse rapaz está gravando um vídeo bem aqui, eu conheci ele quando ele começou, e agora ele já está muito grande, então possivelmente daqui a alguns meses, alguns dias, eu já tenha mais de 1.000 inscritos, 15 mil inscritos, 20 mil inscritos, todo o pessoal me acompanhando pelo tipo de conteúdo que eu posto. E esses são um dos meus primeiros vídeos. Os próximos vídeos vão ser bem mais dinâmicos, bem mais rápidos, bem mais curtos. Então a gente está se preparando para coisas maiores. Mas vamos lá. Descobrir a sua forma. O que Deus quer que eu queira. Eu vi essa frase, eu acho que uma das ministrações do Senhor Subirá. E a gente precisa entender o que Deus quer da gente, não o que as pessoas pensam sobre a gente, não aquilo que as pessoas acham que elas querem sobre a gente, né? Então eu comecei a ter esse discernimento há pouco tempo, né? Eu preciso entender o que Deus quer de mim e eu me mover, eu andar de acordo com aquilo, e não aquilo que as pessoas estão falando a meu respeito. E a gente vai ter algumas dicas, né, sobre aquilo que a gente pode contribuir para a gente descobrir, cara, o que eu sou bom, aquilo que eu preciso fazer. E algumas dicas são essas. Comece avaliando seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e em quem você não é. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados por outras pessoas. Aí ele vai orientar você a fazer uma lista e perguntar para outras pessoas sobre o que elas acham que você é bom, o que elas olham. E nesse momento você não
Eu já fiz esse exercício bem aqui, mas algumas pessoas não me ajudaram tanto. Elas não... E aí que está o detalhe, de você perguntar para as pessoas certas. O interessante é você perguntar para as pessoas que vocês convivem muito. Pessoas que você convive muito, você não vai perguntar para que... Você não pergunte nem para as pessoas que bajulam vocês. Pergunte para pessoas que vão ser realmente sinceras. Olha, eu convivo muito contigo, mas eu acredito que você não é bom nisso. Eu acredito que você é bom nisso. Então dedica a tua atenção a isso. Então isso vai ajudar você a colocar na lista. Não quer dizer que isso seja exatamente, mas você vai ter um discernimento daquilo que você é bom. Se você quiser saber se tem um dom da liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é um líder. É bem interessante isso aqui, né? Porque, gente, aquilo que você é vai atrair coisas que você naturalmente não correria atrás. Então, se você é um líder, é só você chamar a galera, segue-me. A galera vai seguir você. Você não precisa fazer muita coisa. Porque você inspira, as pessoas querem te seguir, as pessoas querem ir junto com você. Então, a gente percebe isso. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios e então descobrirá seus dons. Então, é interessante que eu até costumo falar lá na igreja, né, que só tem um ministério que eu ainda não passei, que é o ministério do Kids, que são trabalhar com as crianças. Mas todos os outros ministérios da igreja eu acredito que eu já tenha passado. Se eu não passei, eu acho que eu passei pelo menos perto. E essa orientação que ele dá, apenas comece a servir. Você vai testando. Em cada ministério você entra. Rogério, para que eu vou fazer isso? Porque eu quero saber em que eu sou bom, aquilo que eu quero me desenvolver e tal e tudo mais. Justamente para você entregar a melhor parte de você para Deus, com dedicação e excelência. Apenas comece a servir. Você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Quando não der certo, chame isso de experiência, não fracasso. Aí a gente vai para um outro conselho. Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Tudo que você passou, tudo que a gente viveu, tudo aquilo que você tem aprendido durante os anos, né, em que você vive em várias situações, isso é experiência. Ah, mas foi uma experiência ruim, mas você aprendeu alguma coisa com aquela experiência ruim. Alguma coisa você aprendeu. Então, eu já passei por várias experiências, tenho passado por várias experiências. E em cada experiência eu aprendo, olha, isso aqui eu tenho que ficar calado. Isso aqui eu posso falar, isso aqui eu já não posso falar, isso aqui eu tenho que... bem que eu tenho que dar um ponto. Então, hoje eu entendo, hoje eu estou treinando algo que é bem interessante. Se Deus está me falando comigo através desse modo, então eu vou treinar. Vou treinar esse modo que Deus está falando comigo, até eu descobrir, é assim que Deus está falando comigo. E eu vou começar a corresponder mais rápido. Comentei com uma amiga minha, eu falei assim, olha, Deus me move dessa forma, de um jeito simples. Pode ser que com você também seja bem simples também, mas começa a ser fiel um pouco, começa a observar. Se for dessa forma, você vai ganhar na Mega Sena, digamos assim, na Mega Sena espiritual. Eu percebo que eu dou muita atenção aos pequenos detalhes. Deus é um Deus cauteloso, silencioso. Ele não é um Deus que faz barulho, não é um Deus que causa estragos. É um Deus que realmente é cirúrgico. Ele coloca coisas para nós percebermos. E no mundo de hoje nós temos muito barulho, muita zoada. Então, se a gente não parar para ouvir, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E eu tenho percebido isso, né? Que a gente está muito frenético. A gente quer coisa, a gente quer casar, a gente quer namorar, quer sonhos, a gente quer muitas coisas conquistar em pouco tempo. E às vezes a gente precisa parar e fazer aquilo que eu estou fazendo. Cara, eu não estou com vontade nenhuma de gravar vídeo hoje. Não vou gravar. Aí eu levanto e digo assim, cara, vou ler esse devocional aqui e vou gravar meu vídeo. Independente se ele vai ficar bom ou não, eu vou gravar meu vídeo. Em vez de tentar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Deixa eu ver se tem uma frase aqui. Gostei disso aqui. Você descobrirá que as pessoas que não compreendem sua forma vão criticá-lo e tentar forçá-lo a trabalhar da maneira que eles imaginam ser a correta.
Aí a gente precisa desejar os elogios somente de Deus. Mas vamos lá essa parte aqui. Uma das coisas que você pode ver, existem pessoas que elas vão criticar a sua maneira de ser, a forma como você se vestir, a forma como você falar. E, gente, Deus te criou dessa forma. E a gente está falando a gente não está falando de personalidade ou caráter. A gente está falando de essência, como Deus criou. Cara, existem crianças que são mais falantes, existem crianças que são mais introvertidas, existem crianças que são mais elétricas, existem crianças que são mais caladinhas. E nós adultos não somos diferentes das crianças nesse sentido. Mas a gente tem que entender que a gente não pode fingir ser uma outra pessoa. Fingir ser uma pessoa diferente daquilo que nós somos. Nós somos assim, então, se nós somos falantes em público, porque a nossa essência, cara, eu falo muitas vezes em público, mas em casa eu sou um cara muito silencioso. Eu gosto de silêncio, eu gosto de ficar quieto. Mas quando eu estou em público, eu sou um cara zoadento, digamos assim, barulhento, falo, tal e tudo mais. E às vezes tem momentos em que eu estou apenas querendo ficar quieto, calado. Eu amo mais esses momentos do silêncio, porque eu observo, eu penso, entendeu? Quando eu estou incomodado com algo relacionado à palavra, eu já falo mais, eu já levanto mais voz. Mas o foco aqui é que a gente não vai se parecer com aquilo que as pessoas querem que a gente seja. A gente tem que ser quem nós somos. Deus nos criou assim, então vamos ser assim. Para que a gente vai tentar fingir ser uma outra pessoa porque outra pessoa está me dizendo, Rogério, cara, tu fica muito bom de preto. Cara, mas vamos supor que eu odiasse preto. Não vou usar preto. Rogério, cara, tu fica muito bonito de branco. Mas se eu não gosto de branco, eu vou usar branco por quê? Entendeu? É tipo isso, a gente tem que entender que a gente tem a nossa essência. Ah, por exemplo, Rogério, por exemplo, eu parei de tomar Coca-Cola. Poxa, Rogério, não toma Coca-Cola não. Cara, nem um pouquinho, não. Cara, toma aí. Não. Por quê? Porque eu não quero. Entendeu? Então a gente precisa entender que a gente precisa se posicionar. E uma das coisas que é interessante é domínio próprio. Eu gosto disso, que é muito legal. Quando eu decidi parar de tomar Coca-Cola, a gente consegue perceber que a gente consegue também parar de fazer outras coisas. Algumas coisas Jesus liberta e outras você decide parar. Você, não, esse aqui eu posso parar. Então, se eu decidi parar de tomar refrigerante, show. Tomo água ou suco. Se isso, eu não consigo ver aparentemente em mim resultados, mas eu consigo ver uma resposta no meu corpo diferente. Mas, beleza, só porque todo mundo está tomando Coca-Cola, eu vou tomar Coca-Cola? Seria a mesma coisa de, tá todo mundo pecando, eu vou pecar também? Não faz sentido. Então, a mesma coisa é isso. A gente não pode se moldar àquilo que as pessoas falam a nosso respeito. Aquilo pode até simbolizar um conselho bom, mas eu vou novamente volto para a Bíblia daquilo que eu falei ontem. Acho que foi ontem que eu falei. Cara, o que Deus está falando para ti? O que Deus está falando que é mais importante? O que é mais importante para ti? O que é mais importante na palavra do Senhor? O que é mais importante que Deus está falando? Deus está falando sobre isso para ti? Então, se Deus não está falando nada sobre isso para ti, por que tu vai ouvir o conselho de uma outra pessoa que não está sabendo nem a tua história? Eu costumo falar o seguinte, Rogério, algumas pessoas podem chegar e dizer assim, Rogério, teu aluguel é muito caro. Mas nenhuma dessas pessoas podem, só um exemplo, não quero nem ofender ninguém aqui, mas esse é um exemplo aleatório. Rogério, teu aluguel é muito caro, tu devia alugar um lugar mais barato. Eu falei, beleza, me ajuda a alugar um lugar mais barato. E esse é o problema, às vezes, de algumas pessoas. É criticarem algo que você faz, mas não te dá uma solução para aquilo. Ou tipo, cara, Rogério, você deveria se vestir bem, cara. Você deveria se vestir mais apresentável. Compre uma camisa social para mim, compre uma roupa que você ache mais apresentável para mim. Mas não adianta você me criticar sobre como me vestir, talvez eu não tenha roupa suficiente. Talvez eu não tenha nem recurso suficiente para comprar a roupa que você acha que eu deveria vestir. E esse é o problema da gente. Então a gente tem que parar. E eu falo isso para mim, para você que está assistindo, a gente tem que parar de se comparar com outras pessoas e achar que o que a opinião das outras pessoas vão determinar aquilo que nós temos que fazer. O que a Bíblia fala sobre você, o que a Bíblia diz sobre você, o que Deus fala sobre você. E isso é mais importante. Amém. Como declarou John Bunyan, se minha vida é infrutífera, não importa quem me
enaltece. Se minha vida é frutífera, não importa quem me critica. É interessante? É isso. Se sua vida é infrutífera, não importa quem vai elogiar. Se a sua vida é frutífera, não importa quem vai te criticar. Ou seja, não é você que vai determinar isso, mas a palavra de Deus determina, olha, Rogério, isso aqui são frutos. E se eu acredito nela, é dessa forma que eu vou viver, e não naquilo que as pessoas falam. Eu tenho um conselho de provérbios que eu acho muito interessante, que é: na multidão de conselheiros há sabedoria. O que eu entendi? O que eu entendi com esse versículo? Que eu posso perguntar para várias pessoas a opinião delas sobre um assunto. Eu quero saber a opinião delas. Só que a opinião delas vai fazer eu pensar mais amplo. Não significa que a opinião delas vai me determinar aquilo que eu tenho que fazer. A opinião delas pode mostrar o caminho nesse versículo que eu não olhei. Mas a opinião delas não vai determinar o que eu vou fazer. Porque se, por exemplo, você pode estar aqui em casa orando, chorando, pedindo: Deus, eu quero uma resposta para sair do meu emprego. A pergunta, aí tem várias pessoas que já disseram sai, tem várias pessoas, não, cara, espera mais 6 meses, espera mais um pouquinho, faz uma reserva financeira para poder sair. Mas dentro do seu coração está dizendo para você sair. Não pela angústia, mas você tem certeza que essa é a decisão certa. Só que não, você tem que orar, você tem que discernir o que você está sentindo. E vai ter um dia em que você talvez vai participar pela mesma coisa que eu. Ninguém à minha volta vai... Todo mundo que eu... Na primeira vez que eu falei sobre demissão, a maioria das pessoas fala: Rogério, não sai. Rogério, você tem que guardar um dinheiro financeiro. Rogério, você tem que fazer isso. Rogério, cara, não sai. A maioria das pessoas me disse assim: não. Eu falei assim: cara, mas eu tô querendo sair. Não é que eu já quero sair, eu quero decidir, mas eu quero saber como fazer isso da maneira certa. Se realmente eu estou decidindo certo, se realmente Deus... E eu fui lá atrás de conselhos, beleza, entendi. A maioria dos conselhos era: faz uma reserva, espera um pouquinho, depois você sai. Orando. Só que essa daí já tinha passado meses eu perguntando essas coisas. Quando chegou uma bela segunda-feira, eu tomei a decisão. Eu falei: Deus, eu sinto paz para decidir isso. E eu vou caminhar. Se eu estiver enganado, se eu estiver errado, Senhor, me perdoe. Mas me guie. Quando eu decidi isso, e eu fui decidir isso, eu senti uma paz durante o dia tremenda. Eu tinha certeza disso. Até hoje eu tenho certeza disso. Em momentos em que eu passei dificuldades, eu pensei em tá, cara, voltar. Só que eu entendi que às vezes aí você tem que dar um passo adiante. Não tem volta. E é interessante isso. E, gente, eu finalizo com isso. Esse capítulo não é só sobre você, mas eu deixo com isso. O que é mais importante para você? O que é mais importante para Deus? O que Deus está falando na sua vida sobre esse assunto? E se isso for mais importante, eu acredito que a opinião externa ela não vai servir muito. Se Deus está falando contigo, eu acredito que você tem que seguir de acordo com a palavra dele. Gente, eu não estou querendo que vocês sejam rebeldes. Muitas vezes eu paro, escuto pessoas e às vezes pessoas me exaltam muito mais do que eu imaginei. E às vezes eu penso assim: cara, estou errando de novo. Depois eu paro: Deus, o que o Senhor falou para mim? Eu vou ler a Bíblia. O que Deus está falando comigo? O que Deus está falando comigo esses tempos? O que eu estou buscando? Nesse momento, às vezes pode parecer que até que eu esteja perdido, mas eu tenho certeza de para onde eu vou. Eu tenho certeza de quem eu estou agradando. E às vezes é bom você não ter muitas coisas, não ter muitas opções, para que você saiba exatamente onde você tem que ir e para onde você tem que ir. Hoje eu entendo que o meu alvo é Jesus. Eu não sei se é o alvo das outras pessoas, mas o meu é. E eu estou fazendo de tudo para que eu nunca esqueça que esse é o alvo mais importante. Hoje eu gravo vídeos. Talvez daqui a um tempo eu esteja vendendo um curso meu, que eu pretendo fazer isso em breve e rápido. Talvez eu consiga me manter mais rápido com essa criação de vídeos. E eu possa ter uma vida um pouco mais despreocupada nessa área. Estar produzindo meus vídeos, estar faturando aqui no digital e tudo bem. E tudo isso é um processo, de pouquinho em pouquinho. Pessoas vão me criticar, pessoas vão dizer... E já criticam pra caramba, eu nem sou grande... Só critico um pouco pequeno. Só que nenhuma dessas pessoas
Tenha a coragem que eu tenho de fazer isso. Então, se você, que é uma das pessoas que já criticou, se você não está botando seu celular e gravando um vídeo, falando de um devocional, aparecendo na tela, se você tem vergonha de aparecer na tela, como eu tive, se você não está fazendo isso, não tem por que você me criticar. É interessante que a Luana Carolina assistiu um vídeo dela. Engraçado é que algumas dessas pessoas, elas seguem você, se inscrevem, criticam você, falam que você está falando besteira, que você está errado. E quando o resultado chega, essas pessoas querem estar junto com você. Eu cansei de ver isso esses anos. Enquanto alguém estava lá, ninguém dava nada por ela. Mas quando ela se levantou, quando ela deu um passo, quando ela cresceu, ela começou a ter amigos. Provérbios orienta isso. Vai falar isso. Provérbios é rico de coisas assim. Mas, gente, comece. Acho que esse é o meu conselho. E acho que é um dos vídeos que eu vou fazer futuramente. Apenas comece. E até o próximo vídeo.